Boa noite, pessoal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Damos graças ao nosso bondoso Deus por mais uma sexta-feira, por mais um dia que estamos aí reunidos para estudar um pouquinho mais da Santa Palavra de Deus. Já vi que a irmã Jaci está com a gente conectada, o pessoal está chegando. Agradeço muito pela vida da irmã Jaci, que está sempre com a gente nos estudos, e a gente está sempre também aprendendo e somando. Muito obrigado. E se puder aí, dar um ok para ver se o áudio está chegando legal, para que a gente possa dar início ao nosso estudo. Então, que Deus abençoe a irmã Jaci e também aos novos estudantes da palavra que estão se chegando aos poucos, que Deus tem acrescentado né, nas reuniões, tanto nos presenciais quanto nos online. E a gente dá graças, né, porque como Jesus nos disse, né, que a gente orasse para que o Senhor enviasse, né, mais ceifeiros e também mais semeadores, né, da palavra. Então, com certeza, esses estudos também que a gente faz tem esse intuito da gente poder semear e também ceifar para o Senhor. Toda honra e toda glória para Deus. Amém? Então, já vai pegando a tua Bíblia aí, João capítulo 7. Hoje a gente vai fazer a segunda parte do capítulo 7 de João. Certo? Então, já de antemão, como sempre, né? Vou pedindo se podem botarem que seja um ok para o áudio aí. Se o áudio está chegando legal, a gente já vai dar início. Amém? Amém. Então a irmã Jaci já deu um ok ali, que o áudio está chegando. Também já vi aqui meu grande amigo, meu irmão Paulo Roberto Costão, grande amigo aí da música, e também meu irmão em Cristo, que provavelmente está lá em Santa Vitória, lá na cabanha, lá trabalhando, está acompanhando também nossos estudos. Também o irmão Jorge, a irmã Maria, que são responsáveis lá pela congregação do Sítio Floresta. Que Deus venha abençoar cada vez mais o ministério deles, o pessoal que faz um trabalho muito lindo lá, o irmão Jorge, junto com os outros irmãos lá, também fazem um trabalho muito lindo nos lares de idosos. Então, que Deus venha cada vez mais abençoar o ministério de vocês. E a gente já vai conversando aí, futuramente a gente também pretende levar os presenciais para algum dia lá também, uma sexta-feira, ou não sei se num sábado, mas provavelmente as reuniões são na sexta, né? Mas se tiver disponibilidade, a gente vai na sexta. Se não tiver disponibilidade na sexta, a gente pode ir também outro dia. Também a gente conversar com o irmão Jorge lá, e a irmã Maria. A gente também levar, como a gente tem levado de 15 em 15 dias, as reuniões de crescimento presenciais em cada congregação. Então a gente já teve no Fragata, teve na sede. Semana que vem, se Deus permitir, a gente vai estar no Jardim América. E também a gente tem essa vontade de estar levando lá no Sítio Floresta, de poder também estar levando lá na Sangafunda, com a irmã Tânia, e também, quem sabe, lá no Posto Branco. Então a gente poder ir fazendo esse rodízio, né, das congregações, para que a gente possa estar em comunhão e meditando na Palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Então depois eu entro em contato também com o irmão Jorge, com a irmã Maria, para a gente conversar. Se também podemos levar as nossas reuniões de crescimento presenciais também em algum dia lá no Sítio Floresta. Amém? Então, como eu falei para vocês, hoje segunda parte de João, capítulo 7. Então, semana passada a gente fez a primeira parte, né? Fizemos 13 versículos lá no templo sede. E hoje a gente vai fazer do 14 ao 36.
a segunda parte. Tá? Então já vai pegando a tua Bíblia aí para a gente ir meditando. Eu convido vocês a gente fazer uma oração para pedir direção do Espírito Santo no nosso estudo, para que a gente possa também estar dando início à leitura da palavra e também à meditação. Amém? Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso conselheiro, nosso ajudador, Tu és Deus presente aqui conosco na terra, e através de Ti, Espírito Santo, agradecemos a Deus Pai e a Deus Filho por mais essa sexta-feira de estudo da Tua Santa Palavra. Te agradecemos por estarmos unidos por Ti, Espírito Santo, mesmo que à distância, estamos ligados por Ti, Espírito Santo, e Te damos graças por essa semana que está chegando ao fim. Também Te damos graças por cada amigo e cada irmão que tem participado do estudo da Tua Palavra. Também damos graças à nossa família, tanto a família em Cristo como a nossa família de sangue. Damos graças, Senhor, por nossos amigos que ainda não se achegaram a Ti, Cristo Jesus. Que você possa também estar tocando no coração dessas pessoas e que elas possam ter esse desejo também de estar cada vez mais tendo sede da Tua Palavra. Que possamos estar cada vez mais unidos para meditar e glorificar o Teu santo nome, honrando o Teu nome. Que você venha dar direção, abrir nossos olhos e ouvidos espirituais, para que a Tua santa palavra venha fazer morada em nosso coração. Que o homem venha a ser diminuído cada vez mais e Teu Espírito Santo venha a crescer cada vez mais em cada um de nós. Amém. Então é isso, pessoal, do 14 ao 36, certo? Então esse estudo de João, capítulo 7, provavelmente a gente vai fazer em 3 partes. Semana que vem, se Deus permitir, então a gente faz essa terceira parte lá na congregação do Jardim América, lá com o irmão Diego, com o pessoal lá no Jardim América, se Deus permitir. Eu já conversei com o irmão Diego, ele já nos deu um ok. Então, se Deus permitir, semana que vem a gente faz a terceira parte. Então, semana passada a gente fez a primeira parte, que foi do 1 ao 13, né? E essa primeira parte vem nos falando da festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, né? Em algumas traduções. Que era uma festa que durava 7 dias, que o povo se reunia, saía das suas casas, do seu conforto, se reunia em cabanas, moravam ali, habitavam por 7 dias, comemorando no passado os feitos maravilhosos que Deus tinha feito, né? Libertando o povo do Egito, pelos sinais sobrenaturais que Deus tinha feito, né? Também eles comemoravam o presente, que era após as colheitas, eles faziam essa festa. E também espiritualmente era uma festa que nos leva ao livro de Apocalipse também, que nos fala que futuramente, né, com a vinda do nosso Senhor, Deus estabelecerá o seu tabernáculo, né, a sua... Por isso também tem essa menção desse nome. Quando Deus vir, né, Cristo vier para habitar de uma vez por todas, né, na terra, porque como a gente leu lá em Apocalipse, né, então a gente vê também esse ponto da festa dos tabernáculos em três pontos, né? Então, no passado, seria essa comemoração de quando Deus liberta o povo lá do Egito, os feitos maravilhosos, sobrenaturais de Deus. No presente era essa comemoração pelas colheitas que o povo fazia, e no futuro, né, nos falando sobre a vinda, né, aguardando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá em Apocalipse 21, do 1 ao 4, tá? E a gente leu, então a gente conseguiu trazer um estudo, uma aplicação legal. Hoje também, com a graça de Deus, da Santa Palavra de Deus, essa segunda parte agora, né, a gente vai abordar esse ensino de Jesus, que Jesus agora ele entra na festa do tabernáculo, em meio, né, à festa do tabernáculo, ele chega em segredo, né? A gente vai destacar 6 pontos, né,
do ensino de Jesus, aqui do 14 ao 36, 6 pontos do ensino de Jesus, certo? Para que a gente possa destacar 6 pontos de explicação, e graças a Deus também a gente conseguiu 6 pontos de aplicação. Então, por isso que a gente consegue também, em parte, chamar o nosso estudo, né, de um estudo expositivo. O que consiste o estudo ou a pregação expositiva, né? No nosso caso aqui, um estudo, né? Porque a palavra de Deus é abordada em 3 pilares, né? No modo expositivo. É a leitura da palavra, é a explicação do texto e a aplicação do texto. Então, humildemente, a gente vem, né, sempre tentando trazer de uma forma expositiva para que a gente possa colocar em prática, né, o estudo de Deus, a palavra de Deus, amém? Então, a gente viu então que nessa primeira parte, né, da festa dos tabernáculos, como a gente viu aqui, como eu li esse início para nós, Jesus permaneceu em oculto. Ele não quis ir com seus irmãos, ele foi sozinho, né? E agora, né, em meio à celebração da festa dos tabernáculos, né, ele começa a ensinar abertamente no templo, né? E essa é a primeira vez, né, no Evangelho de João que é destacado Jesus ensinando no templo, né? Então, ele está demonstrando sua autoridade suprema, as suas credenciais messiânicas, né, dada pelo Pai, e também alertando ali ao povo daquela época, alertando sobre o curto tempo que ele ficaria com eles, né? E também a gente podendo trazer uma aplicação essa última parte, né, que é tempo da gente buscar, né, enquanto a gente pode achar, como tem a palavra de Deus também que fala. Então, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Amanhã pode ser tarde. Então, hoje, a todo momento é dia da gente buscar Cristo, buscar a comunhão com o Espírito Santo, buscar também semear o amor de Deus. Então, a gente aborda essa parte vendo essa controvérsia, né, entre Jesus e os judeus, nesse caso os líderes religiosos, também a multidão, né? E esse ensino de Jesus que vai ser dado agora aqui para nós, então, como eu falei, a gente vai destacar em 6 pontos explicativos e 6 pontos aplicativos, tá? Então, a gente vai lendo aos poucos, a gente vai ler 2, 3 versículos e faz a explicação e aplicação, tá? Então, essa primeira parte, então, como eu falei para você, 6 pontos do ensino de Jesus. Eu vou ler os títulos e depois a gente vai entrar no texto para fazer essa meditação, certo? Então, primeiramente, o ensino de Jesus produz admiração. Agora vocês vão entender por quê. Depois, o ensino de Jesus procede de Deus. O ensino de Jesus acusa os judeus de desobedecerem à lei de Moisés. Quarto ponto, o ensino de Jesus acusa os judeus de não conhecerem a Deus. Quinto ponto, o ensino de Jesus desperta a fúria dos judeus. E sexto e último ponto, o ensino de Jesus mostra que a oportunidade para recebê-lo pode ser perdida. Certo? Dentro daquele texto que eu falei para vocês, que ele alerta ali os líderes religiosos de que seria por pouco tempo que ele estaria aqui com eles naquela época lá, né? Então, a gente vai conseguir então fazer essa meditação. Amém? Então vai pegando a tua Bíblia aí e vamos ler do 14 ao 15, certo? 14º e 15º versículo, João capítulo 7. Amém? Então nos diz assim: então na metade da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus que estavam ali ficaram admirados ao ouvi-lo. Como ele sabe tanto sem ter estudado? Perguntavam. Então, por isso que esse título também nos traz sobre o ensino de Jesus, produz admiração. Então, o evangelista Mateus, a gente fez também há uns meses atrás, né, esse estudo também do Evangelho de Mateus. Também a gente consegue ver que o evangelista Mateus também nos informa, né,
que Jesus não ensinava como os escribas, né? Mas ele ensinava com quem tinha autoridade direta de Deus. E esse versículo também está no capítulo 7, versículo 28 e 29 de Mateus. Então, se tu quiser também, tu já anota aí, para também você ver que o ensino de Jesus não era do mesmo modo que os escribas, né, que os fariseus traçavam. Então, a gente aprendeu também com o evangelista Mateus que a sua autoridade era do Pai, era suprema. Não era do mesmo modo que esses líderes religiosos ensinavam. Então a gente vê que quando esses líderes religiosos ouviram o ensino de Jesus, eles ficaram admirados e perguntaram, né, como ele tinha tanta sabedoria sem ter frequentado ali as escolas rabínicas, né, dos rabinos, sem ter frequentado, sem ter vamos dizer assim, um contato direto ali com os líderes religiosos, com os escribas ou com os fariseus, ou propriamente os saduceus, né, que a gente sabe que tinha ali. Então eles ficaram admirados, perguntando, né, como ele tem tanta sabedoria se ele não foi aluno de nenhum dos líderes religiosos, nenhum deles, né? Então, no entanto, né, ele expunha com um domínio notável e poder sem igual. Jesus demonstrava, quando ele ia falar da palavra, ele tinha um domínio notável, né, da palavra e um poder sem igual das Escrituras. Ele conhecia muito, até porque ele é Deus, né, e certamente ele também inspirou, né, os escritores, né, dos livros, tanto o Pentateuco, dos 5 livros de Moisés, como também os demais escritores, né, do Antigo Testamento. Então a gente vê que o seu conhecimento não derivava de nenhuma instituição humana, né? Ao contrário, o seu ensino refutava os falsos mestres judaicos. A gente sabe que os líderes religiosos ali, eles acrescentavam acrescentavam coisas à lei, acrescentavam fardos pesados, né, na realidade. Então, Jesus, com o seu ensinamento vindo direto de Deus, ele refutava, né, esses falsos mestres. Então, o seu conhecimento não derivava de nenhuma instituição humana. Ao contrário, ele refutava esses falsos mestres do judaísmo. Numa aplicação hoje para nós, né? Hoje em dia, na realidade, a gente tem a grande bênção, né, de Deus para receber o conhecimento da palavra, né? Qual é essa grande bênção hoje em dia para nós? Claro, a gente sabe que o maior presente que a gente pode ter ganho foi a própria vinda de Deus, né, em Cristo, para que a gente pudesse ter essa vida eterna e ter essa ligação com Deus Pai. Mas Cristo nos disse que subiria de novo depois da sua ressurreição e nos enviaria, Deus Pai e Deus Filho nos enviaria o Espírito Santo. Então essa grande bênção hoje que temos é a presença do Espírito Santo, né, que nos ajuda, nos capacita, para que a gente possa aprender e praticar a Santa Palavra, certo? E também sem encontrar as inúmeras fontes, né, de Bíblias, de estudo, de livros, né? E também a gente pode desfrutar também da sabedoria de grandes homens de Deus, né, que gastavam e que gastam a sua vida estudando, né, e dividindo o conhecimento dado por Deus. Então eu poderia citar aqui muitas pessoas, tanto os profetas do Antigo Testamento, quanto os apóstolos, a igreja primitiva, e depois vindo, né, Spurgeon, Calvino, Lutero, né, teríamos, e nos dias de hoje também a gente tem pessoas que realmente gastam a sua vida, né, vamos falar aí de Hernandes Dias Lopes, que também é um grande
estudioso, né? E também que eu consigo também extrair bastante coisas dos estudos dele. A gente agradece muito a Deus por essas pessoas que gastam sua vida, né? Estudando a palavra e dividindo. E a gente vai, né? Augusto Nicodemos, Luiz Saião, Marcos Granconato, Iago Martins. Então a gente tem, graças a Deus, hoje em dia a gente tem, né? Além da grande bênção que é o Espírito Santo, que é quem nos ajuda todos, né? A entender e a praticar a palavra, materiais, né? Teológicos, e também a vida diretamente de pessoas, né? De homens de Deus que se dispõem a estudar e a dividir, né? A palavra de Deus através de livros e também de bíblias de estudo, né? Então hoje em dia a gente tem essa grande bênção, né? Então Jesus não derivava, o conhecimento de Jesus não derivava de nenhuma instituição humana, ele refutava. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem a presença do Espírito Santo, que sem a presença do Espírito Santo não adianta também a gente ler, que a gente vai ler, não vai entender e muito menos praticar. Então por isso que a gente sempre, ao entrar na palavra, né, a gente ora para que o Espírito Santo nos ajude a entender, praticar e a dividir. Amém? Então hoje, graças a Deus, a gente tem, né, ajuda diretamente de Deus e também de vastos materiais. Então a gente tem que, na realidade, se disponibilizar, né, um tempo para poder meditar na palavra, poder estudar. Amém? A segunda parte nos mostra que o ensino de Jesus procede de Deus. Então, versículos 16, do 16 ao 18 nos diz que, então ali os líderes religiosos perguntavam, né, como é que ele sabe tanto sem ter estudado? Então Jesus respondeu, minha mensagem não vem de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas quem procura honrar aquele que me enviou, diz a verdade e não mentiras. Então, nessa parte, o ensino de Jesus procede de Deus, né? Jesus não falava de si mesmo. Ele tem o próprio testemunho do Pai. E ele busca a glória do Criador. Ele não busca a glória dele, mas sim ele busca a glória de Deus, né? Com o próprio testemunho de Deus. Então, o conhecimento de sua doutrina, né? Também a gente vê que o conhecimento da doutrina, dos ensinos de Cristo, está aberto a todos aqueles que sinceramente desejam realizar a vontade de Deus. Por outro lado, os que se concentram nas coisas do mundo não estão receptivos a Cristo. Então, para termos, né, o conhecimento da doutrina de Cristo, eles estão abertos a todos aqueles que sinceramente desejam realizar a vontade de Deus. Porque se focalizarmos mais nas coisas do mundo, quem focaliza mais no material, nas coisas do mundo, não vai estar receptivo a Cristo. Porque a gente sabe que seguir a Cristo, seguir o Evangelho, é negação. É abrir mão das nossas vontades, do nosso eu, para poder ir pela porta estreita, que é Cristo. Então a gente sabe que vale a pena estar fazendo a vontade de Deus hoje, para amanhã desfrutar na eternidade, junto com o nosso Senhor Jesus. Lá em Salmos 25, 14, nos diz que o conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes faz saber o seu pacto. Então, o conselho do Senhor é para aqueles que o temem, para aqueles que sinceramente desejam realizar a vontade dEle. E certamente Deus vai nos fazer saber do seu pacto e da sua aliança. Amém? Diretamente ali no versículo 18, né? Quando nos fala que aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas quem procura honrar aquele que me enviou, diz a verdade e não mentiras.
Jesus estabelece um contraste entre aqueles que querem promover a si mesmo e aqueles que estão preocupados com o cumprimento da sua missão. Então, dizer e anunciar a palavra de Deus. João 12, 49 nos diz também, sobre isso. E também a gente vê esse contraste do que é verdadeiro e do que é mentira. Certo? Então, João 12, 49 nos fala sobre que aqueles que querem promover, na realidade, o cumprimento da missão de Jesus, e sobre aqueles que buscam a glória e a honra para si. Certo? Então a gente vai dar um pulinho aqui, João 12, só para a gente dar mais uma base sobre isso que a gente está falando. João 12, versículo 49. Amém? João 12, 49. João 12, 49 nos diz assim: Não falo com a minha própria autoridade. O Pai que me enviou me ordenou o que dizer. Então, Jesus anunciava, as coisas de Deus. Então, dizer e anunciar a palavra de Deus. Jesus mesmo está falando que ele não falava com a própria autoridade, que foi Deus que enviou e ordenou ele o que dizer. Então, certo? A gente consegue entender numa aplicação, também ele contrasta o que é verdadeiro com o que é falso, com o que é mentira, E a gente sabe que inúmeras passagens, da Bíblia nos identifica que Cristo e sua mensagem são verdadeiras. Então eu poderia citar aqui dezenas de mensagens que nos falam que Deus é verdade, Deus é verdadeiro, Cristo e a sua palavra são verdade. Contrastando, com o inimigo de nossas almas, contrastando com Satanás, que na realidade que é o mentiroso e o pai da mentira. Então também a gente consegue fazer esse contraste quando Cristo diz, que aqui no 18, aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas quem procura honrar aquele que me enviou, dizer a verdade e não mentiras. Então quem procura honrar a Deus vai falar verdades, não vai falar mentira. E quem fala por si mesmo busca a sua própria glória. Então também uma aplicação aqui para nós. Da mesma forma, a gente sabe que nos dias de hoje, a gente deve estar sempre atento, sobre as mensagens religiosas que ouvimos. Principalmente hoje em dia com rede social, e televisão, que infelizmente a maioria dessas falsas igrejas que usam propriamente o que a gente vê na televisão fazem de serviço, porque não é um evangelho verdadeiro que eles pregam. E acabam fazendo de serviço, porque as pessoas que não têm um conhecimento verdadeiro do evangelho e de uma verdadeira igreja de Cristo, e têm um contato com essas igrejas que são expostas nas mídias, acabam pensando assim, não, se é para ir para uma igreja que é isso, que usa a palavra de Deus, manipula a palavra de Deus, para se promover, para ganhar grana, certo? Para roubar a fé das pessoas. Então, é como Cristo nos alertou, que viriam muitos falsos mestres, nos últimos tempos. Então, a gente tem que estar muito atento sobre essas mensagens. Nesse caso, mensagens religiosas, que a gente ouve. Então, como a gente vai saber se são realmente verdadeiras? Então, a gente tem que confrontar da seguinte forma, certo? A gente vai confrontar se as mensagens que são pregadas, elas devem concordar 100% com a Bíblia, e não contradizer a Bíblia.
Então, muitas vezes a gente vê mensagens, né, que traz ali, em princípio, a palavra de Deus, mas no meio daquilo ali, às vezes está o engano. Então, nesse meio tempo, a gente pode se perder indo de encontro a um falso ensino e aí se desviando do caminho, certo? Muitas vezes também com filmes, né, que apresentam em termos a palavra, algumas telenovelas que muitas vezes também trazem mensagens subliminares, coisas que não estão 100% na palavra. Por isso a importância da gente estar meditando e estudando a palavra para não ser enganado, certo? Então, as mensagens que são pregadas, elas devem concordar 100% com a Bíblia e não contradizer a Bíblia, né? As mensagens que são pregadas também devem estar direcionadas a fazer com que a gente obedeça à vontade de Deus e não à nossa vontade. Porque muitas vezes a gente vê, né, certos falsos líderes, na realidade, podemos dizer, não vamos dizer que são líderes religiosos, né, dos dias de hoje, né, dizendo lá, vende teu carro, vende tua casa, bota o dinheiro aqui que Deus vai te dar o dobro. Então esse tipo de mensagem, na realidade, não é isso que Deus quer. Que tu venda tua casa, que tu deu dinheiro para esses charlatão aí. A gente tem casos de muitas pessoas aí que acabam sendo enganadas, né? Também por falta de estudar a palavra. Então, por isso a importância da gente estar meditando. Então, fazer a vontade de Deus. É isso que a gente deve. Buscar as coisas dos céus e as demais Ele vai nos acrescentar. Né? Então, as mensagens que são pregadas devem concordar 100% com a Bíblia e não contradizer a Bíblia. As mensagens que são pregadas devem estar direcionadas a fazer com que a gente obedeça à vontade de Deus e não à nossa vontade. Certo? Então a gente sabe, como a gente viu lá, a gente meditou no Evangelho de Mateus, como eu falei, o estudo escatológico de Jesus, né, que é as coisas do porvir, que Jesus alertou como seriam os finais dos tempos. Né? Jesus mesmo nos disse, né, que apareceriam muitos falsos profetas e falsos cristos. Então, também, né, ele nos disse buscar as coisas de Deus, que buscar as coisas de Deus é sempre a melhor escolha. Busca as coisas do céu e as demais nos serão acrescentadas. Amém? Terceira parte, o ensino de Jesus acusa os judeus de desobedecerem à lei de Moisés. Então essa parte está do 19 ao 24. Pega a tua palavra aí, a tua Bíblia. E vamos lá. Então Jesus vinha falando, né, que quem fala por si mesmo, né, busca sua própria glória, mas aquele que me enviou dizer, mas quem procura honrar a Deus, né, aquele que me enviou, diz a verdade, não diz mentira. Então agora, 19, nos diz assim: Moisés lhes deu a lei, mas nenhum de vocês obedece a ela. Então, por que procuram me matar? A multidão respondeu: você está possuído por demônio. Quem procura matá-lo? Jesus respondeu: eu fiz um milagre no sábado e vocês ficaram admirados. No entanto, vocês também trabalham no sábado, quando desobedecem à lei da circuncisão, quando obedecem à lei da circuncisão, que Moisés lhes deu. Embora, na verdade, a circuncisão tenha começado com os patriarcas, muito antes da lei de Moisés. Pois, se o tempo certo de circuncidar seu filho cai no sábado, vocês realizam a cerimônia, a fim de não quebrar a lei de Moisés. Então, por que ficam indignados comigo pelo fato de eu curar um homem no sábado? Não julguem de acordo com a aparência, mas julguem de maneira justa. Então, agora, nesse momento, o ensino de Jesus está acusando, né, os líderes religiosos de desobedecerem à lei de Moisés, os judeus. Então, só para recordar, vocês lembram que
lá no capítulo 5, se não me falha a memória, quando Jesus cura no sábado aquele homem, era o paralítico, né, se não me falha a memória. E aí ali começou a guerra dos líderes religiosos com Jesus. Ali propriamente começa a guerra ali, porque eles começam a achar um empecilho, né, falando que Jesus estava os curando no sábado, que não podia. E como eu falei para vocês, eles anexaram a lei do sábado, se não me falha a memória, 39, vamos dizer assim, emendas, né? 39 leis criadas por eles, né, pelos líderes religiosos, adicionadas, né, a essa lei do sábado. Então, os líderes judeus se orgulhavam, né, da lei de Moisés, mas, ironicamente, ao tentar matar Jesus, eles estavam infringindo a lei. E essa lei, em Êxodo 20, versículo 13, era de não matarás. Então, eles se orgulhavam, né, da lei de Moisés, mas ao planejar e tentar matar Jesus, eles estavam infringindo a própria lei. Êxodo 20, 13, falando sobre não matarás. Tá? Quando eles falam tens demônio, lá no versículo 20, né, a gente vê que era um tipo de acusação, era típico, né, de pessoas que não tinham mais argumentos. E a gente vê essa mesma essa acusação de que Jesus tinha demônios. Então por isso que eu falo para vocês que era típico quando eles não tinham mais argumentos nenhum. João 8, 48, do 48 ao 52, João 10, 19 e 20, e também o Evangelho de Mateus 12, versículo 24. Então, em todas essas partes a gente vai ver os judeus ali acusando Jesus de ter demônios. Então, por eles não ter mais argumentos, eles não ter como argumentar com Jesus, porque Jesus sabia realmente da palavra e da lei e sempre refutava esse falso ensino deles. Então, quando eles não tinham mais como argumentar, eles usavam essa parte de que Jesus estava com o demônio. E também a gente vê que resultou numa das mais terríveis condenações que Jesus pronunciou a eles, né? Que está lá em Mateus 12, do 31 ao 32, que se fala sobre o pecado contra o Espírito Santo. Como é que a gente vai entender isso? Porque Jesus fala que aquele que pecar contra o Pai ou contra o Filho será perdoado, mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, esse não tem perdão, que é o pecado sem perdão. Então, como é que a gente consegue entender em partes isso? É quando os líderes religiosos ali, Jesus estava fazendo a obra de Deus, manifestando a glória de Deus, e eles não aceitavam e diziam que era a obra de Satanás. Então, esse era o pecado contra o Espírito Santo, porque era o Espírito Santo que estava realizando aquela obra através da vida de Jesus. Né? Então, esse era o pecado sem perdão. Está lá em Mateus 12, versículo 31 ao 32. Certo? Então, quando Jesus fala para eles que esse pecado não teria perdão, que aquele que peca contra o Pai ou contra o Filho seria perdoado, mas aquele que peca contra o Espírito Santo não teria perdão. Tá? Então, a gente consegue entender, é quando esses líderes religiosos davam a glória do feito, do sinal, do milagre, em vez de dar a glória para Deus, eles davam a glória para Satanás. Em vez de glorificarem o nome de Deus, glorificarem a Cristo e ao Espírito Santo, eles glorificavam a Satanás, dizendo que aquilo era obra de demônios. Então, a gente consegue entender isso. E a gente consegue ver também quando Jesus fala sobre a circuncisão, é um argumento que Jesus usa do menor para o maior. Então, como a gente vai entender isso? Podia se cumprir o menor e não podia se cumprir o maior. Então, Jesus usa, né, esse argumento do menor para o maior. Tá? Os judeus deviam circuncidar os seus meninos, né, ao 8º dia, mesmo que fosse num sábado.
Esse era o argumento menor. Então, mesmo sendo um sábado, né, se caísse ali o 8º dia do nascimento do menino, eles poderiam fazer a circuncisão, né? Que era o corte ali do prepúcio do órgão masculino, né? Do órgão reprodutor masculino. Então eles poderiam fazer isso, que era o argumento menor. Então quer dizer que aperfeiçoar uma parte apenas do corpo no sábado era legítimo. Quanto mais, né, curar uma pessoa em sua totalidade, né? Salvar uma vida, o argumento maior. Foi o que Jesus disse. Então, quer dizer que fazer a circuncisão pode no sábado, mas eu salvar a vida de uma pessoa no sábado não pode. Então, Jesus maravilhosamente sempre tinha esse ensino direto de Deus. Por isso que a gente falou também que o ensino de Jesus procede de Deus, porque ele tinha autoridade do Pai para falar, ele tinha um testemunho direto de Deus. Então, por isso também a gente vê lá em Mateus que Jesus lá libera ali os 7 ais, né? Os ais de condenação para esses líderes religiosos, aqueles que tinham o controle da palavra, mas usavam da palavra para se autopromover, né? Não deixavam as pessoas entrar no céu, eles não entravam e também trancavam as portas, não deixavam ninguém entrar. E era através da palavra que as pessoas poderiam aperfeiçoar a sua fé. Então foi esses aí que Jesus condenou, né? Lançou ali os 7 ais de condenação. Uma pequena aplicação aqui, para a gente entender um pouco disso também. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Todo dia é dia de fazer o bem, inclusive no sábado. Então, a gente consegue entender ali quando Jesus fala ali para eles: por que vocês estão tentando me matar se vocês não se orgulham tanto da lei, mas estão tentando me matar porque apenas eu curei um homem no sábado? E aí, então Jesus usa esse argumento do menor para o maior. Poderia circuncidar o menino no 8º dia, mas não poderia salvar a vida de um homem. Então Jesus, com a sua aplicação, com o seu ensino vindo direto de Deus, nos mostra que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Todo dia é dia de fazer o bem, inclusive no sábado. Amém? O 4º ponto, Jesus, né, nos ensina que o ensino de Jesus acusa os judeus de não conhecerem a Deus. Tá, do 25 ao 29. Amém? Nos diz assim: alguns do povo que moravam em Jerusalém começaram a perguntar uns aos outros: não é este o homem a quem procuram matar? Aqui está ele, porém, falando em público, e não lhe dizem coisa alguma. Será que nossos líderes acreditam que ele é o Cristo? Mas como pode ser este homem? Sabemos de onde ele vem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em alta voz: sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu venho, mas não estou aqui por minha conta. Aquele que me enviou é verdadeiro, e vocês não o conhecem. Mas eu o conheço, porque venho dele, e ele me enviou a vocês. Então, aqui nessa parte do 25 ao 29, o ensino que Jesus está dando acusa ali os judeus de não conhecerem a Deus. Tá? Então, diante desses comentários, né, do povo acerca de Jesus e de sua origem, porque eles dizem que eles sabem de onde Jesus veio, de onde Jesus veio, né? Então, Jesus aproveita ali esse seu ensino para dizer aos judeus que ele procedia do Pai, a quem eles não conheciam. Então, os mesmos judeus que o acusavam de violar o sábado queriam matá-lo. Os mesmos judeus que julgavam guardiões da lei, se julgavam guardiões da lei, são agora acusados por Jesus não apenas de transgressores da lei, mas também de nem mesmo conhecer a Deus. A gente sabe que uma parte dos líderes religiosos judeus
eles não baseavam toda a sua fé em todos os livros, não baseavam a sua fé em todos os livros do Antigo Testamento. Então, apenas eles criam no Pentateuco, em especial os saduceus. Eles baseavam sua doutrina, sua fé apenas nos 5 livros de Moisés. Né? Então, eles eram ignorantes em relação às escrituras dos profetas, em especial em Miqueias 5:2. Se quiser tu anota aí depois, que claramente, né, Miqueias predizia o lugar de onde o Messias nasceria, né? Que falava que o Messias nasceria em Jerusalém, em Belém. Miqueias 5, versículo 2. Então, claramente, Miqueias aqui no capítulo 5, versículo 2, predizia o lugar onde o Messias nasceria, né? Então, por eles não ter o conhecimento, por eles se basear apenas no Pentateuco, eles não tinham o conhecimento de todo o Antigo Testamento, ali principalmente dos profetas, né? Profetas maiores, profetas menores, aqui no caso de Miqueias. Então eles acreditavam que o Messias simplesmente apareceria, do nada, né? Então o que é mais bonito é que Jesus evitou a especulação de sua origem terrena. Ele focalizou a sua origem celeste. A gente sabe que Jesus podia na hora dizer, não, vocês não sabem. O profeta Miqueias fala que o Messias nasceria em Belém. Vocês não sabem que eu nasci em Belém? Então ele poderia ter focado aí nisso aí, ter dito para eles, né? Mas Jesus focou na sua origem celeste, né? Jesus fala que ele procedia do Pai, que ele falava com autoridade do Pai. Jesus não focou na sua origem terrena, mas focalizou na sua origem celeste. Então, uma aplicação para nós, hoje em dia, temos focalizado nossa vida mais nas coisas terrenas, que são passageiras, ou nas coisas celestes, que são eternas? Nesse momento que Jesus foi confrontado ali com os líderes religiosos, Jesus tinha 100% da razão, teria 100% de argumentos, mas Jesus não gastou seu tempo ali falando disso aí para eles. Jesus focou nas coisas celestes. Então também que a gente possa trazer uma aplicação para nós. Essa pergunta eu faço para mim e também creio que vocês vão fazer para vocês. Hoje em dia, temos focalizado nossa vida mais nas coisas terrenas, que são passageiras, ou nas coisas celestes, que são eternas? Então, devemos tomar uma decisão a respeito de quem é Jesus, e também de se estamos seguindo os ensinos de Jesus, sabendo que essa decisão terá consequências eternas. Então, como a gente leu antes, buscai as coisas do céu, as demais serão acrescentadas. Não somente aqui na terra, mas lá na eternidade. Então, focar nas coisas do céu, nas coisas de Deus, é a melhor escolha para nós. E graças a Deus, eu hoje aqui sou prova disso. A partir do momento que eu consegui me entregar mais para Cristo, que deixei o Espírito Santo, né, trabalhar na minha vida, eu consegui entregar mais e meditar mais nas coisas de Deus. Claro que eu não merecia isso, nem pensava nisso, foi obra de Deus, tenho certeza disso. A gente sabe que essas decisões têm consequências eternas. Então, se hoje em dia temos focalizado a nossa vida mais nas coisas terrenas, que a gente possa aprender com Jesus, que não focalizou na sua origem terrena, mas focalizou na sua origem celeste. Que a gente também possa focar a nossa vida, focar nas coisas do céu e não nas coisas terrenas que são passageiras. Amém? Quinta parte, o ensino de Jesus desperta a fúria dos judeus. Está do versículo 30 ao 32. Então, nos diz assim, versículo 30. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não havia chegado sua hora. Muitos entre as multidões no templo creram nele e diziam: afinal,
Alguém espera que o Cristo faça mais sinais do que este homem tem feito? Quando os fariseus ouviram que as multidões sussurravam essas coisas, eles e os principais sacerdotes enviaram guardas do templo para prendê-lo. Então a gente vê, na parte anterior aqui, que Jesus afirmou a sua origem divina. Né? E por afirmar a sua origem divina, os líderes religiosos procuravam prendê-lo, Jesus. Procuravam prender Jesus. E a gente vê que aqui no Evangelho segundo João, João vai direto ao assunto, né? E nos explica por que eles não puderam prender Jesus. Porque Deus é soberano e somente Ele controla o tempo. João fala que não prenderam ele porque ainda não tinha chegado a hora. Nos fala assim, ó, ninguém pôs a mão nele porque ainda não havia chegado a sua hora. Então, por Jesus afirmar sua origem divina, os líderes religiosos procuraram prendê-lo, mas João nos explica que Deus é soberano, somente Ele controla o tempo. Certo? E também a gente observa que muitos da multidão ali falaram que muitos da multidão creram, né, quando falam, será que quando vir realmente o Cristo vai fazer mais sinais que esse homem? Então essa crença não era fruto de uma fé genuína, pois creram somente por causa dos milagres que Jesus realizou. E eu falo isso também para vocês porque isso é tema, né, do contexto todo aqui do Evangelho de João, que a gente vem meditando desde o capítulo 1, que é muito focado aqui, que muitas vezes quando eles diziam que estavam crendo em Jesus, que acreditavam, era porque Jesus fazia um milagre, porque Jesus multiplicou os pães e os peixes principalmente, mas quando Jesus fala das coisas celestes, das coisas de Deus, essa fé passa. Então, não era uma fé genuína, né? Eles só criam porque viam os milagres. Mas quando eram confrontados com as coisas de Deus, a multidão abandonava Jesus e ficava só os de fé mesmo, né? Então, os líderes religiosos já tinham decidido que iam matar Jesus. A gente viu anteriormente isso, nos capítulos anteriores. Mas essa foi a primeira vez que eles atentaram contra a vida dele. Então aqui no Evangelho de João a gente vê que nos capítulos anteriores a gente tinha visto que eles já tinham tramado, né, que iam matar Jesus, que queriam prendê-lo. Mas agora é a primeira vez que eles realmente pegaram os guardas, disseram que os guardas vão lá e pegam ele. Então é a primeira vez que eles atentaram contra a vida de Jesus. E o mais lindo que a gente anotou aqui nessa frase aqui que fala que eles não botaram a mão de Jesus porque ainda não tinha chegado o seu tempo. Deus, que é soberano, somente Ele controla o tempo. Então, nessa parte também a gente vai trazer uma aplicação aqui para nós, sobre essa passagem. O tempo e a vontade de Deus são perfeitas e agradáveis para nós. Muitas vezes é difícil a gente entender e aceitar, né? Mas a gente tem que confiar no plano divino de Deus. Então, da mesma forma que foi com Jesus, também será conosco. Se confiarmos, né, e entregarmos nossa vida para Deus, Ele vai, a sua vontade e o seu tempo vai ser perfeito e agradável para nós. Então, às vezes é difícil, né? Mas a gente consegue entender que ninguém pode causar o mal sem que Deus permita. E mesmo que a gente venha perder a nossa vida terrena, se confiarmos no plano divino de Deus e na nossa vida eterna através do sacrifício perfeito de Jesus por nós, então a gente sabe que podem até matar a nossa carne, mas a nossa vida eterna através de Cristo está garantida. Então por isso a gente tem que confiar no plano divino de Deus, entregar a nossa vida para o Espírito Santo, guiar, conduzir e meditar nos ensinos de Cristo.
aceitar Cristo como nosso único suficiente Salvador, meditar na sua palavra, seguir os seus ensinos, que isso vai resultar a vida eterna para nós. Então, mesmo que a gente venha perder a nossa vida terrena, ninguém pode, somente Deus pode matar a nossa alma. E matar nossa alma não, né? Lançar nossa alma no inferno. Porque o inimigo das nossas almas, ele até pode tocar em nós, se Deus permitir. Mas se Deus não permitir, ele não faz nada. Deus é soberano e somente ele controla o tempo e controla as nossas vidas. Por isso é importante confiar no plano divino de Deus. Tá? Ninguém pode causar mal nenhum a nós sem que Deus permita. E mesmo que venhamos perder a nossa vida terrena, se confiamos no plano divino de Deus, né, a nossa vida eterna está garantida por meio do sacrifício perfeito que Cristo fez por nós, levou os nossos pecados na cruz. Essa é a graça, o sacrifício imerecido. Então, não que a gente mereça, mas a gente tem porque Cristo conquistou por mim, por você. Para dar mais uma base sobre isso que eu estou falando para vocês, vamos voltar a João 10. Tá? João capítulo 10, versículo 27 ao 30. João 10, do 27 ao 30. Então, por isso que eu digo para vocês, devemos confiar no plano divino de Deus. Né? Seguir a vontade de Cristo. Então, João 10, versículo 27 ao 30 nos diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Então, se tem coisa mais maravilhosa que a gente ouvir do próprio Cristo. Então, por isso que eu digo, vale a pena a gente ser ovelha de Jesus. Vale a pena a gente ouvir a voz dele. Vale a pena a gente seguir ele. Porque somente assim a gente vai ter essa vida eterna. E quando ele fala que ninguém vai nos arrancar da mão dele, porque foi Deus Pai que nos deu para ele nos cuidar. Essa eleição incondicional, isso é maravilhoso, pessoal. Então, se isso não nos motivar a buscarmos as coisas de Deus, meditar, amar, perdoar, sermos ovelhas de Cristo, sermos entregues na mão de Cristo pelo próprio Deus, Criador das nossas vidas. Então, pessoal, é isso. Confia em Deus, segue os ensinamentos de Jesus, segue a voz dele, que é vida eterna para nós, através de Cristo Jesus. Amém? Sexta e última parte do nosso ensino nos fala, nosso ensino não, do ensino de Jesus, né, do nosso estudo. O ensino de Jesus mostra que a oportunidade para recebê-lo pode ser perdida. Então, tá do versículo ao 36. Vocês vão conseguir entender um pouco mais sobre isso. Pega a tua espada aí, vamos lá. Do 33 ao 36, nos diz assim. Estou aqui no 10. Voltamos para o 7. 33. Jesus, porém, lhes disse: estarei com vocês só um pouco mais, então voltarei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou. Os judeus se perguntavam: para onde ele pretende ir? Será que ele planeja partir e ir aos judeus em outras terras? Talvez até ensine os gregos. O que ele quer dizer quando fala: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou?
Então, claro, a gente consegue entender que Jesus estava falando diretamente para esses que procuravam matá-lo, que procuravam prendê-lo. Jesus disse, não se preocupe, eu não vou ficar muito tempo aqui com vocês, eu já vou ir lá para junto de Deus. Mas a gente que é ovelha dele, a gente escutou a voz dele. Então a gente vai entender um pouco mais aqui. Tá? Jesus permaneceria mais um pouco de tempo só entre eles, né? Então regressaria ao Pai, onde eles não mais o poderiam encontrá-lo e nem sequer alcançá-lo. Isso é que Jesus vem falando, né? Que ficaria pouco tempo, que ele regressaria ao Pai, onde eles não iam encontrar mais Jesus e nem sequer iam alcançar o Jesus, né? Então os judeus cegos espiritualmente, com seus corações endurecidos, né? Não entenderam que as palavras de Jesus se referiam à sua ascensão, né? Após a sua ressurreição. Né? Então eles pensavam que Jesus estava falando sobre uma partida para terras distantes, né? E essa passagem também nos traz um contraste, né, com Mateus 7, versículo 7, quando Jesus promete para nós. Por isso que eu frisei aqui, essa aplicação caiu como uma luva aqui para nós, de nos dizemos que somos ovelhas, que vale a pena a gente ouvir a voz de Jesus, tá? Porque em Mateus 7, versículo 7, né, Jesus faz uma promessa: buscai e achareis. Só que agora aqui, João 7, versículo 34, é uma ameaça. Vós me buscareis e não me achareis. Então, na realidade não há equívoco, não há contradição, porque Jesus e Deus Pai não se contradizem, a palavra de Deus não se contradizem, não tem equívoco, é pura, verdadeira, limpa e cristalina. A palavra de Deus é assim. Então a diferença está em os que creem, buscarão e acharão, Mateus 7, versículo 7. E nesse caso, os líderes religiosos que não criam nele, né? Não creem, mesmo que se buscassem, não achariam ele. Né? Então a gente consegue entender que não tem equívoco, porque se a gente, né, confrontar aqui, ora Jesus fala, buscai e achareis. Se vocês me buscarem, vocês me achar. Mas logo aqui depois, ele ameaça, né? Então a promessa é essa: se vocês me buscarem, vocês vão me achar. Batam e a porta vai se abrir. Então é Mateus 7, versículo 7. Anota aí depois, se tu quiser ler, tu vai entender um pouquinho mais. Agora que Jesus ameaça, ele diz: vocês vão me buscar e vocês não vão me achar. Né? Então, como eu disse, não tem equívoco nem contradição. A diferença está: os que creem vão buscar Jesus e vão achar. Mas se não crer, depois, mesmo que tente buscar, não vão achar. Então, vale a pena, pessoal, abrir mão das nossas vontades para seguir as coisas de Cristo, as coisas de Deus. Uma aplicação aqui para nós, para a gente finalizar. Nós, como ovelhas do seu rebanho, nós conhecemos a sua voz e confiamos na sua promessa. De que mesmo Jesus não estando fisicamente aqui na terra, ele não nos deixou órfãos, mas deixou o seu Santo Espírito para nos ajudar, nos capacitar. E dessa forma ele está presente em toda parte do mundo, de braços abertos, a todos que creem e o buscam verdadeiramente. Somente o poder transformador do Espírito Santo de Deus pode nos dar o entendimento e nos ajudar a enxergar com clareza como filhos de Deus. Então, nesse momento a gente entende que Jesus falou que em um tempo não estaria mais, mas depois a gente leu
Lá em João 14, 16 ao 21, essa promessa. Então, por isso eu digo, vale a pena seguir Cristo, porque nós, como ovelhas do seu pasto, ovelhas do seu rebanho, conhecemos a sua voz e confiamos na sua promessa, de que mesmo ele não estando mais fisicamente aqui na terra, ele não nos deixou órfãos, mas ele deixou a nós o seu Santo Espírito, para nos ajudar, nos aconselhar, nos capacitar. E dessa forma ele está presente em toda parte, inclusive agora, habitando no teu coração, habitando entre nós, de braços abertos a todos que creem e o buscam verdadeiramente. Somente o poder transformador do Espírito Santo pode nos dar o entendimento e nos ajudar a enxergar com clareza como filhos de Deus. João 14, do 16 ao 21. Dá um pulinho mais aí e vai em João capítulo 14, versículo 16 ao 21. Essa parte é maravilhosa. Jesus nos promete o Espírito Santo. Então, 16, né? Mas vou ler o 15 aqui. Então vamos do 15 ao 21. Jesus disse: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Se realmente amamos Jesus, vamos obedecer os seus mandamentos. E aí ele nos diz, nos promete: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai. Vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhe obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados do meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Amém. Então, pessoal, é isso. Vale a pena sermos ovelhas do nosso Cristo. Vale a pena ouvirmos a sua voz. Vale a pena confiar nessa promessa que ele nos fez, que ele nos enviaria seu Espírito Santo. Ele nos disse que estaria conosco para sempre. E ele está, através do Espírito Santo, fazendo morada em cada um de nós. Então, que a gente possa estar cada vez mais obedecendo seus mandamentos. Porque como Jesus nos disse, aqueles que amam realmente Jesus, obedecem os seus mandamentos. E se obedecermos o seu mandamento, estaremos nele, ele estará em nós, e estaremos juntos com Deus. Amém? Que esse humilde estudo hoje tenha sido edificante para nossas vidas, que a gente possa estar cada vez mais tendo fome, né, e sede da palavra de Deus, que a gente venha obedecer cada vez mais os seus mandamentos e demonstrar que amamos Jesus, porque da boca para fora é fácil dizer que eu amo Jesus, mas Jesus nos disse: se vocês me amam, vocês vão obedecer meus mandamentos. E se obedecermos, teremos a presença do Espírito Santo dentro de nós. Se temos a presença do Espírito Santo dentro de nós, Jesus está em nós. Nós nele, ele em nós e nós em Deus. Amém? Então, convido você, semana que vem, se Deus permitir, faremos a terceira parte aqui do estudo do capítulo 7 de João, lá na congregação do Jardim América, e também aqui pelo Facebook. E que a gente possa, pessoal, estar cada vez mais meditando e buscando fazer a vontade de Deus, porque essa é as coisas celestes, é as coisas eternas. Amém? Que a gente possa tirar um pouco do foco das coisas passageiras aqui da terra e focar nas coisas do céu,
nas coisas da eternidade. Amém? Convido vocês a gente fazer uma oração para agradecer o nosso estudo. E se Deus permitir, semana que vem, então, terceira parte do capítulo 7 de João, presencial lá na Igreja Filadélfia, Batista Filadélfia, lá no Jardim América com o irmão Diego. E convido também, né, aqueles que querem ir, que não têm condições, né, mas que têm vontade de ir, a gente já vem falando isso, né, que mande uma mensagem para nós, aqueles que participam no grupo do WhatsApp, botam que quer ir, ou também deixa a mensagem aí no Face. A gente vai se ajudar, a gente tem pessoas que têm carro, a gente vai se dar carona, ou a gente vai pagar um Uber. Não vai ser por vontade de, se a pessoa está realmente com vontade, quer participar, vamos entrar em contato, vamos conversar e vamos ir fortalecer também essa comunhão lá na Igreja do Jardim América. Se Deus permitir, daqui 2 semanas a gente vai estar lá no Sítio Floresta, na Sanga Funda, né? Conforme Deus permitir. Quem sabe futuramente também lá no Areal, que é uma congregação nossa que está fechada, né? Que Deus venha enviar, né, mais ceifeiros, né, mais semeadores da palavra, que a gente possa também estar reabrindo, né, quem sabe essa congregação nossa lá, Batista no Areal. Amém? Então oramos, agradecemos. Amém? Senhor Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, através do Teu Santo Espírito que habita em nós, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos reunidos meditando na Tua Santa Palavra. Te agradecemos porque sabemos que somente através de Ti, Jesus, teremos a vida eterna e teremos o contato e a ligação com Deus. Sabemos que somente através de Ti, Espírito Santo, conseguiremos entender e praticar, obedecer os ensinamentos de Cristo. Então, que o nosso maior desejo seja a Tua presença, Espírito Santo, dentro de nós. Que o nosso maior desejo seja fazer a vontade de Deus e não a nossa. Senhor, que possamos estar cada vez mais buscando aprender com os ensinos de Cristo, nosso Senhor. Que venhamos amar como Ele nos amou. Que venhamos perdoar como Ele nos perdoou. E que através da Tua Santa Palavra fique guardado no nosso coração, que a gente não peque contra Ti, que a gente possa também estar praticando e dividindo. Senhor, nos usa como Teus instrumentos, Senhor, para falar do Teu amor, falar da Tua palavra, falar da Tua comunhão. Nos usa, nos ajuda a sermos instrumentos Teus. Amém. Então é isso, pessoal. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Se sentir no coração a vontade de estar mandando uma mensagem junto aí no estudo, se quiser compartilhar o estudo também, não tem nada direcionado somente a mim, nem à igreja, a placa da igreja. É um estudo que a gente faz em comunhão. Então, se você também é de outra congregação, se você não participa de nenhuma congregação, vem participar também com a gente nos presenciais. Serão bem-vindos. Então, entre em contato com a gente. Vamos nos conversar, vamos nos unir. Vamos estar nos ligando ao corpo de Cristo. Porque cada um de nós somos um membro do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos membros, somos células do corpo de Jesus. E Cristo quer isso, que a gente venha a ser como ovelhas, que a gente possa estar ouvindo a voz dele e seguindo os seus ensinamentos. Amém? Abençoado final de semana, que o Espírito Santo seja cada vez mais presente na tua vida, na tua família, que tu possa estar abrindo a tua boca e falando da palavra para a tua família, para os teus vizinhos, onde tu for, que seja bênção falando da palavra de Deus. Amém? Abençoado final de semana. Se Deus quiser, então, semana que vem, terceira parte de João 7, lá na congregação do Jardim América, lá, Batista Filadélfia, com o irmão Diego, e também aqui pelo Facebook. E também a gente disponibiliza logo depois dos estudos no nosso canal do YouTube. A gente tem colocado também os estudos no YouTube, né, para ficarem registrados e que a gente possa também ter mais acesso, né? Porque muita gente usa, né, as redes sociais para fazer tanta coisa que não é tão proveitosa, né? Que a gente possa também usar as redes sociais. Então usa teu Face, usa teu Instagram, teu Twitter, lá seja o que for, teu YouTube aí, para falar de Deus, para falar para as pessoas que sem Cristo não chegaremos a Deus, que sem a comunhão do Espírito Santo a gente não vai conseguir entender a Cristo. Seja também enviado de Cristo,
fala de Jesus todo, tempo fora de tempo, prega o evangelho. Vale a pena, vai valer a pena. A gente vai ver, um dia a gente vai dizer assim, quando estiver lá junto com Cristo, valeu a pena. Vai valer a pena sim, pessoal. Vale a pena seguir esse Cristo. Vale a pena seguir o homem da cruz. Abençoada semana. Até semana que vem.